Boa noite, galerinha. Boa noite, professor. Boa E aí? noite, professor. Tudo bem com vocês? Tranquilo. Firmes? Firmes. Aí sim. Puxando aqui nosso livro de trabalho. Boa noite, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Nós vimos aí a questão de temperatura. Vimos as equações. Começamos a ver a pressão. Puxando aqui o livro para a página aqui. Bom, ontem, na aula passada, nós vimos a respeito de pressão, temperatura e as escalas termométricas. Hoje nós vamos continuar vendo pressão, a respeito de continuação do tema. Vimos a pressão normal, pressão atmosférica. Hoje nós veremos a pressão que se trata da indicada, PSG, e a pressão absoluta. E depois disso, nós teremos aí teoria cinética dos gases. Bom, a brincadeira começa da seguinte maneira. Vou trazer os termos para a gente ver aqui a situação dele. Quando a gente desenvolveu sobre a pressão atmosférica, aí surgiu a questão da pressão indicada. Isso quer dizer, naquele gás que é colocado no cilindro, pressionado ali dentro. Com relação a isso, surgiu então a questão: como é que eu vou proteger esse cilindro de uma explosão, de uma implosão? Explosão para fora, implosão para dentro. Porque a pressão atmosférica tem essas duas situações. Se a pressão interna for menor que a pressão externa, pressão atmosférica, ele esmaga o objeto. Se a pressão interna for maior que a pressão atmosférica, ele explode o objeto. Essa pressão indicada, ela tem a sua inscrição feita dessa maneira. PSI G, que é a pressão indicada de dentro do cilindro. E aí você analisa quando isso vai acontecer. Quando esse valor da pressão indicada de dentro do cilindro ultrapassar, for maior que 14,7 PSI, que é a pressão atmosférica a nível do mar. Mesmo que a gente esteja aqui com 13,7 aproximadamente de pressão, o avião está numa certa altitude, que a pressão atmosférica já não é tão intensa, mesmo assim a gente considera o trabalho com a pressão atmosférica ao nível do mar. Pois não sabemos com grande certeza aonde esse avião vai pousar. Vai para a Espanha. Mas a Espanha tem vários lugares que são de que tem baixa altitude a nível do mar também, e tem altas altitudes. Mas a gente não sabe. Então, prevendo a situação, a pressão indicada e a pressão atmosférica, nós colocamos sempre o trabalho de transformação com esse valor, 14,7. É o nosso fator de transformação. Para quê? Para que quando ele for maior que esse valor, eu faça a soma com esse valor da pressão atmosférica e tenha o que se chama pressão absoluta. Então, essa pressão absoluta, ela é dada por quem? A pressão absoluta é dada por quem?
pela pressão atmosférica mais a pressão indicada. Isso, então, nós temos o cálculo com a pressão. Aí você avalia essas situações e, identificando esses cálculos, vamos pegar um valor real para que isso seja bem mais visível. Supondo que a pressão indicada seja igual a 107,3 PSIG. Então, a pressão de dentro do cilindro tem esse valor. Olhando bem aqui, ele está muito além da pressão atmosférica. Então, o que, que a gente faz? Calcula a pressão absoluta. Então, isso daqui, nós vamos lá, P1, esse P1, que é a pressão indicada. Nós vamos trabalhar com essa pressão P1 com a pressão atmosférica, mais 14,7. Fazemos a soma e teremos, então, a pressão dada absoluta. Então, se tem lá 107,3. Já coloquei o 3 para justamente nós termos o valor exato. Mas é lógico que nem sempre conseguimos isso. Nem sempre teremos a situação exata. Vai ter sempre um decimal aparecendo ali. Então, você pega 107,3 e faz a soma com esse 14,7, que é o elemento de transformação. 7 com 3, 10. Sobe 1. 4 com 7, são 11. Com mais 1, são 12. Sobe 1. 1 mais 1, são 2. 1 mais 0, 1. Ponto abaixo de ponto, desce ponto. Então, a pressão real, agindo no cilindro, são de 122 libras por polegadas quadradas absoluta. Então, você não identifica isso fazendo o seguinte. Vamos ter aqui um modelo de um cilindro. Sabemos que o gás não faz pressão apenas para o fundo e pouco para os lados. Ela faz pressão para cima, para baixo, para os lados, de todas as maneiras possíveis. E a pressão atmosférica também faz essa força, mantendo o objeto em sua formação normal. Então, aqui você tem a pressão atmosférica. E aqui a pressão interna, indicada pelo manômetro, que é colocado lá no cilindro. Então, quando temos uma pressão indicada, PSIG, calculamos o valor da PSA, somando 14,7. É assim direto. Bem facinho da gente desenvolver isso, principalmente quando nós vamos trabalhar com a teoria cinética dos gases. No ensino médio, a gente trabalha isso, só que na nossa linguagem e no Sistema Internacional de Medidas, tanto na área da química quanto na área da física. Aqui, como nós estamos trabalhando com a língua inglesa, então nós usamos o PSI. Nós usamos a língua inglesa nessas identificações. E muitas vezes você pode pensar, num pneu colocamos em libras, não medimos em quilos ou alguma coisa assim na nossa linguagem. Colocamos em libras. Ah, vai 20 libras, vai 30 libras, dependendo da condição do pneu, do tamanho dele.
E aqui, no caso, o pneu é um cilindro, só que de borracha, e ele vai manter a certa pressão, mantida ali, trabalhando com a pressão atmosférica. Então tem todo esse amparo, todo esse trabalho, verificando a possibilidade de manter o objeto sempre em bom funcionamento. Seja cano, seja cilindro, seja o que for. De repente você pega um cilindro, a gente está comentando sobre o cilindro, mas imagine isso daqui sendo um conduíte de gás de uma ponta a outra. Se ele estiver fraco em um ponto, ele arrebenta, ele fura e o gás começa a fugir por ali. A pressão dele começa a escapar por ali. Dependendo da situação dessa pressão, ele pode arrebentar todo o restante e prejudicar todo o andamento naquele maquinário. Tudo bem? Agora nós vamos entrar aqui na teoria cinética dos gases, aí nós vamos entender o porquê dessa situação. Então aqui você tem a questão da pressão, bem aqui nessa parte a pressão absoluta, que ele mostra para a gente isso. Deixa eu ver aqui onde aqui nós estamos. Deixa eu apresentar ela aqui. Onde nós paramos. E aí nós temos a seguinte situação. Como afirmado anteriormente, a temperatura absoluta é usada nos cálculos de mudanças no estado dos gases. Também é necessário o uso da pressão absoluta para esses cálculos. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com gases, independente de como for acomodado, essas coisas, vai ser dado para a gente. O que acontece? Nós vamos somar o valor de indicado com o valor da pressão atmosférica, 14,7. O que acontece nisso, então? O que a gente vai ver com isso? Nós vamos analisar todo o processo com a pressão absoluta, para que não haja nem perda do cilindro por meio da explosão e nem pela implosão. Não haja também pessoas machucadas quanto a isso. E aqui nós vamos para a teoria cinética dos gases. Essa teoria cinética diz o seguinte, já chama teoria porque é um estudo feito, um estudo realizado, muitas vezes às duras perdas, e temos aí a situação do gás agindo em favor da humanidade. Quando você compra um bujão de gás, ou você tem um gás encanado, esse trabalho é feito justamente para que o melhor material possível seja montado e vendido ao consumidor final, de maneira que haja proteção em ambas situações, da onde sai e aonde chega. E essa teoria cinética, quando se fala cinética, se fala de movimento. Então nós comentamos a respeito da temperatura que ele não fica no zero grau, ele pula. Ele começa nos negativos e continua seu movimento. Ele não para, as partículas continuam se mexendo lá. E com isso acontece o seguinte, nós temos as situações dessas teorias cinéticas dos gases, trabalhando primeiro por alguns cientistas que conseguiram provar, por seus estudos, as aplicações disso, dessas situações com os gases. E aí nós temos, então, a primeira lei da teoria cinética dos gases, que é do Robert Boyle, um dos primeiros a trabalhar com isso. E o que ele fez? Ele manteve uma temperatura constante e houve, então, um trabalho de pressão e volume. Então, aqui você tem, não está bem destacado aqui, eu vou ficar bem destacado agora, o volume de um gás seco enclausurado varia inversamente com a sua pressão.
permanecendo constante a temperatura. O que é inversamente? Quando se trabalha com duas grandezas, quando uma aumenta, a outra diminui. Desculpa, essa garganta está meio... Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando essa aumenta, a outra diminui. Então, no caso, quando eu aumento a pressão sobre o gás, ele diminui o volume. Quando eu diminuo a pressão sobre o gás, ele aumenta o volume. Então, é por isso que eles são inversamente proporcionais. E como é que eu explico, como é que eu monto isso de uma forma matemática? Pressão vezes volume vai dar uma constante. Então, a pressão multiplicada pelo volume, eu vou ter o valor constante que vai me dar o resultado de trabalho ali. Não é a temperatura, porque a temperatura ela está constante, começo e fim da experiência. E ela tem, então, essa equação aqui. V1, P1 igual a V2, P2. O que quer dizer isso? Isso quer dizer V1 e P1 é o início da experiência. V2 e P2 é o final da experiência. Então, a fórmula que você está vendo aqui, ela pode ser escrita dessa maneira, bem simples. Então, eu posso usar como multiplicação, ou eu posso usar nesse outro formato, que é possível. Vou trazer vocês aqui a lousa mais uma vez. E que, então, como é que eu vou trabalhar com essa lei de Boyle? Na teoria cinética dos gases. Como é que eu vou desenvolver isso? Essa é a mais simples, mais humilde das operações. Motivo. Se eu tiver pressão, eu tenho pressão e tenho volume. Só que nessa situação, como a temperatura ela é constante, ela é uma transformação em que a pressão não precisa ser transformada. Ah, mas vem em PSG. Termina em PSG e pronto. Vem em PSA. Deixa em PSA, termina a conta e pronto. Então, essa teoria cinética dos gases com a lei de Boyle ela tem um nome de transformação isotérmica. Por que é isotérmica? Iso, mesma. Térmica, temperatura. Então, no caso, ela mantém a temperatura no início e no fim. Vai ser o mesmo final. Vai ser o mesmo do começo ao fim. E ali nós vimos aquela fórmula V1, P1. Nada impede que eu coloque inverso. P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Quando trabalhamos com essa estrutura aqui, nós temos então pressão, volume, pressão 2, volume 2. Início da experiência, término da experiência. Aí você pensa assim, bom... Professor, desculpa te interromper, mas esse número 2 ele vai indicar o quê? Final da experiência. O 1 é o início, o 2 é o final. Então aqui no caso, nós temos assim, você colocou um cilindro fora do local que você está. Só que onde você colocou, a temperatura é constante, não aumenta nem diminui. Mantém a mesma temperatura. O que acontece? Você iniciou a experiência com ele. A pressão interna, a pressão já contada e o volume que você tem naquele cilindro. Aí você chega lá depois de 2 horas, tá lá, pressão 2, volume 2. Você vê que a pressão e o volume
tiveram alteração. Porém, a temperatura continua a mesma. Você põe a mão no cilindro, praticamente ele está, vamos dizer lá, seja frio. Ele não tá aquecido. Então, você vê que só houve alteração na pressão e no volume, mas a temperatura ficou igual. Nessa condição aqui, a temperatura 1 é igual à temperatura 2, que é igual constante. Então, no início e no fim da experiência, não houve mudança na temperatura. Por isso que chama-se isotérmica, mesma temperatura. E nessa condição aqui, o que me ajuda? Eu não preciso transformar. Se P1 começou com PSG, que é a pressão indicada no manômetro, você termina isso daqui em P2, também com PSG. Ah, mas eu não tenho que transformar? Não é obrigado. Pela situação aqui, você não tem essa obrigação. P2, vamos dizer P1, você começou com PSA, já foi dada a situação absoluta dela. O que acontece? Eu tenho P2 mantendo o padrão inicial. Pressão atmosférica, a pressão agindo no cilindro absoluta. Então, essas condições aqui, nós temos essa relação de indicação de que eu posso ter essa condição e calcular. Vem PSG, termina em PSG. Vem em PSA, termina em PSA. Salvo se alguém, na situação problema, solicitar, transforme esse valor final em PSA. Ou transforme esse valor final em PSG. Só se for perguntado. Se for solicitado. Caso não, resposta dada, resposta fechada. Sem problema nenhum. Vamos pegar um exemplo aqui. P1, 16 PSI G. V1, 32 pés cúbicos. P2 vai ser quanto? Se o volume 2 for 20. Aí você olhando bem essa situação, você fala assim, você fala, bom, ele disse que eu não preciso transformar. E realmente não precisa. Aqui eu não posso mexer em volume, porque volume não precisa ser transformado. Volume é volume. É a quantidade de espaço e peso que aquela substância tem. Aqui tem 16 PSG. Só que eu não tenho a pressão 2. Eu tenho que calcular qual vai ser a pressão no final dessa experiência. Como a pressão não é necessário transformar, eu vou pegar a equação que eu tenho aqui e eu já vou isolando P2. Vocês vão receber a apostila de Ciências da Natureza, que ela já tem uma série de variações das equações que vocês estão vendo aqui. Já tem uma série. Então, fica tranquilo que vai dar tudo direitinho para vocês lá, tá? E na situação problema, todas as situações problemas que eu montei, que eu mandei lá para a Sky, tem as equações ao rodapé da questão ou dentro da própria questão. Então, aqui P2 está sendo pedido. O que acontece aqui? Eu vou separar o P2 do V2. V2 está sendo um multiplicador, ele passa para o outro lado, primeiro membro da igualdade, como divisor. Então, isso aqui vai ser igual a P1 vezes V1 sobre V2. E aí você substitui os valores que você tem aqui. Quem serão os valores aqui? O P2 continua. P1
é a pressão dada pelo indicador do manômetro. Como estamos na isotérmica, não precisamos fazer essa transformação. Mantemos 16 vezes volume 1, 32. Tudo isso dividido por 20. O que me faz pensar com esse cálculo? São inversamente proporcionais. Antes de terminar o cálculo, eu posso pensar o seguinte. Posso e devo estudar o seguinte. Se são inversamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, aqui no caso, a pressão aumentou, o volume vai diminuir. Com certeza aqui, o que acontece? O volume diminuiu, a pressão aumentou. O volume aqui foi 20 no segundo. Quer dizer que essa pressão de 16 foi para mais. Então, a gente vai trabalhar essa questão aqui. Como é que vai ficar isso? 16 vezes 32 dividido por 20. Dá para simplificar? Dá para dar uma diminuída nesse número? Dá. Mas, e se eu fizer a multiplicação, também dá o resultado? Também dá. Pega-se aqui o 32 e o 16, faz a multiplicação normal. Tem lá 32, 16. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 3, 18. Com mais 1, 19. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Com 0 aqui para não cair na tentação de colocar o mais ali dentro. 2 e 0, 2. 9 e 2, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. 512. Então, a pressão 2 vai ter o valor de 512 dividido em 20 partes iguais. Aí a gente faz essa divisão. 512 por 20. Qual vai ser o resultado? Vou apagar ali a primeira parte, para a gente não ficar tumultuando só um pedacinho aqui. Então, essa lei de Boyle, ela faz esse processo. A gente tem uma tranquilidade para trabalhar com ela. Então, recordando, na lei de Boyle, não é necessário você transformar a pressão. Então, aqui nós temos 512. Vou passar para cá. A pressão 2 foi 512. Multiplicação de 16 por 32. Dividir por 20. E aí, então, a gente faz 512. Divide isso por 20. Se eu tenho dois números na chave, tenho a obrigação de buscar dois números fora, da direita ou da esquerda para a direita. 51 é um número maior que 20. Então, quantas vezes 20 me cabem em 51? Se eu pegar 2, dá 40. Se eu pegar 3, dá 60. Então, pegar o menor valor que se aproxima de 51. 2 vezes 20 são 40. 40 para 51. Vai me sobrar 11. Abaixo o 2. 112. Quantas vezes 20 me aproxima de 112? Aí você vai tentando. 5 vezes 20 são 100. 6 vezes 20, 120. Vou pegar o menor. 5 vezes 20 dá 100, sobram 12. Retirando de lá. Como eu tenho o número 12 aqui, dá para fazer uma tentativa. Que tentativa é essa? De zerar. De eliminar aqui o resto, deixar ele zero. Então eu faço o quê? Ponho ponto pedindo licença, porque eu não tenho mais nenhum número para descer. E aqui acrescentamos zero ao 12. Formamos 120. Agora, quantas vezes 20 me dá 120? 6 vezes. 6 vezes
6 vezes 20, 120. Para 120, zerou. Aí, então, nós temos que a pressão 2 aqui é igual a 25,6 PSIG. A mesma medida que foi dada no início. Então, a pressão 2 teve um aumento e saiu de 16 PSG para 25,6 PSG. Esse é um valor exato. Ah, mas se eu quiser, e se eu não tiver espaço para colocar o ponto 6, eu posso arredondar? Pode. Você arredonda para o inteiro. E aí, quando você arredonda ele para o inteiro, você faz o quê? P2, aproximadamente, já não vai ser mais o valor completo, vai ser 26 PSG. Motivo de ficar 26. Qual é o motivo? 6 que vai sumir dali é maior que 5. O número sendo igual a 5 ou maior que ele, arredondamos para mais. Então, ao 5, que é a parte inteira, somamos 1. E aqui, então, nós temos a finalização com a lei de Boyle. Essa é a primeira parte. Essa é a primeira lei. Professor, desculpa, eu não me atentei, não prestei atenção, não entendi. Como que você arredondou? Você pode repetir, por favor? Aquela questão que nós fizemos em matemática, que a gente trabalha o seguinte, o n maior que 5 ou igual a ele, você faz o quê? Adiciona uma unidade ao anterior. Se for menor que 5, chuta sem dó. 4, 3, 2, 1, 0, joga fora. Mas e se é igual a 5 ou maior que 5, o que a gente faz? Ao número anterior, somamos 1. No caso ali, 25,6. O 6 aqui que vai sumir, vou arredondar direto para a parte inteira, o 6 aqui é maior que 5. Então, ele elimina e ao 25 soma 1. 25 mais 1, 26. É bom você fazer essas perguntas, vocês fazerem as perguntas, Boa. porque ajuda bastante a vocês entender e ajuda também quem ainda está com uma pequena dificuldade e às vezes no momento não pergunta, acaba passando. É bom fazer essas perguntas, porque vocês não podem ficar com dúvidas nesse curso. Vocês têm que passar, vamos dizer assim, não é passar que numa carreta de 100 toneladas, com 100 toneladas nas costas, a 100 km por hora numa descida. Vocês têm que seguir o caminho, mas com essa orientação, opa, tá muito rápido, vamos meter o pé no freio nesse bichão aqui. Por quê? Porque se eu saio com dúvidas nesses termos aqui, lá na frente eu vou ter que usá-los. E às vezes aquela pequena dúvida persiste. Então tem que tirar ela fora. Foi bom você perguntar de novo. Regrinha do arredondamento. O número que vai sair fora, sendo maior ou igual a 5, o que se faz? Adiciona 1 ao número anterior. Nesse caso, o número anterior é a parte inteira. O 5 que vira 6. Isso aqui acontece direto no mercado. Seja de peça, de mercado de alimento, mercado de roupa. Mas, de repente você vê lá, aqui nem a gasolina, por exemplo, combustível. Você vê uma peça assim, em oferta. R$299,99. Aí você fala assim, peraí, isso não é 299, isso aqui é 300. Por quê? Por que não é 299? Porque 1 centavo não te devolvem. Não devolve para a gente. Não existe mais essa moeda de 1 centavo circulando. Então, o que ocorre? Aqui eles tentam enganar, porque você fala 200, você não fala 300.
Você fala 299,99 centavos. Então, você já arredondou ele. Você sabe que é 300. Um centavo não volta para a gente. Outra situação. Chega lá, a peça custa 432 com 57 centavos. Se você está com o cartão do banco e vai fazer o débito direto na conta, ele conta tudo isso aqui certinho. Numa boa. 432,57. Mas você não está com cartão, você está com dinheiro. Qual o valor real disso aqui? 432,6 ou 0,60. Por quê? Da mesma forma dali, aqui não voltam os 3 centavos. Então, nesse arredondamento, a gente busca o número é maior que 5. Maior que 5, adicionamos um ao anterior. Então, isso aqui vira 432,60. E se o número fosse menor que 5? 4, 3, 2, 1 e 0. Joga fora. Não vai sair de nada. Se você pegar aqui nós vamos ver bastante desses números assim, que tem a fazer essas transformações. Ou arredondamento. Supondo que você fez o cálculo da pressão, fez o cálculo lá da situação e chegou nesse resultado. 153,43. Ah, mas eu tenho que arredondar ele para a parte inteira porque não cabe lá no espaço. Observe os dois últimos números. Se você vai manter a parte inteira, veja a primeira casa decimal. A primeira casa decimal é 4. Não é igual a maior que 5. Então, ele aqui é menor que 5. Simplesmente elimina. Não precisa se preocupar. Só elimina. Então, isso aqui já era. Então, não é questão de trabalhar com N no arredondamento sendo menor que 5, joga fora. O valor disso aqui é 153 e pronto. Agora, se ele for maior que 5, você arredonda. Igual a 5, você arredonda. 168,75. Vamos dizer que isso daqui seja um caso lá, o velocímetro. Tem aquela parte da quilometragem. Ele normalmente não te dá essas duas casas decimais. O analógico não te dá isso. Ele já te pula isso aqui. Então lá, vamos ver, o 7 fica para cima e o 8 aqui embaixo. A marcação está aqui. Nesse meio aqui. Esse meio é 5. Então o que você vai ler? 168,7 ou 168,8? Você já joga para o 8, porque o 5 aqui é igual a 5. Então arredondamos para mais 1. Então, ao invés do 7, lemos o 8. E assim funciona essa brincadeira. 168,8. Tudo bem? Clareou melhor agora? Eita, já passamos 5 minutos do nosso intervalo. Positivo, não, deu para entender bem agora. Valeu. Beleza. Bom. Falta um minuto para acabar e vai encerrar. Agora que eu vi também. Bom, gente. O que vocês acharam dessa